A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí, a honra e glória do Senhor, né? Deus seja louvado todo sempre, né, meus irmãos? Eita, glória a Deus. A camisa é maior do que eu, mas tá bom. Vamos lá para a palavra, né, meus irmãos? Oh, meu Deus, Deus é Pai, né? Nós vamos vencer, meu irmão, mas para nós vencer, nós temos que ter fé. Nós temos que orar, colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas e acreditar que Deus está ouvindo as nossas orações. Amém? Nós não podemos duvidar, nós não podemos ficar, será que Deus vai ouvir minha oração? Não, nós temos que ter a certeza, Deus está ouvindo nossa oração. Deus vai mudar a nossa situação. É assim que nós temos que ser, ter o pensamento positivo, independente do nosso cenário. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que entram em oração, colocam na mão de Deus, né, os seus problemas, daqui 2, 3 horas tá tirando da mão do Senhor, querendo ir lá e resolver com suas próprias mãos. E como o Espírito Santo já disse, tem coisa que não é para você fazer, é para você esperar no Senhor, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Tem coisas, meus irmãos, que não adianta a gente colocar a mão. O que a gente pode fazer é entrar em oração, crer que Deus está ouvindo as nossas orações, que Deus vai responder nossas orações, porque Ele tem poder para fazer muito mais do que eu penso, do que você pensa, do que nós imaginamos. Deus é poderoso, meu irmão. Tudo Ele pode e não há impossível para Deus. Há impossível para mim e para você, que não tem poder nenhum. Amém, meus irmãos? E Deus, muitas das vezes, coloca nós em situações, meus irmãos. Amém? Coloca algumas enfermidades, mas pessoas, em vez de orar, clamar ao Senhor, se humilhar na presença de Deus, não, fica buscando homens na terra. Missionários, missionárias, pastores, que não vão resolver o seu problema. A única coisa que os pastores, missionários, eu, servo do Senhor, posso fazer por você, meu irmão, é orar, nada mais. Mas você tem livre acesso com Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto e conversar direto com quem? Com Deus, que pode resolver a sua vida. Então pare de ficar se humilhando para homens, para pastores, se humilha para o verdadeiro pastor da sua vida, é Deus Pai Todo-Poderoso. Ele cuida de você, confia nele, creia nele. Amém, meus irmãos? Temos que crer, temos que confiar, né? Meus irmãos, tem pessoas que recebem notícia, em vez de procurar a Deus, né? Tem pessoas que têm problemas, recebem uma notícia de problema, ou de enfermidade, ou de problema na finança, coisa. Em vez de buscar Deus em primeiro lugar, não, vai para a igreja. Daí, no final do culto, vai procurar o pastor. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Você já orou durante o culto. Você já viu a palavra que Deus falou com você. Você não precisa ficar indo buscar o pastor, porque você já conversou com Deus em oração. Todo culto tem oração, ou no começo ou no fim. Amém? Então você já está conectado com Deus. E antes de você buscar pessoas na terra, antes de você querer resolver qualquer coisa com a sua mão, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor. Creia no Senhor, confia no Senhor. Entrega ali, para Deus os seus problemas. O que está te afligindo? Qual é o tamanho do seu problema que você acha que é impossível? É impossível para nós, mas para o nosso Deus não. Coloca nas mãos do Senhor e creia. Tem que crer. Você tem que orar com fé, acreditando que Deus já ouviu sua oração, que mais dia ou menos dias vai acontecer, que Deus vai fazer. Ah, mas já faz ano que eu estou aqui esperando. Ei,
acorda, porque é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Continue, não pare, clame a Deus por qualquer coisa que você está passando, meu irmão. É Deus em primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar, amém? Se humilhe na presença de Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pare de ficar se humilhando para pessoas nessa terra que é falhos, pecadores e não pode te ajudar. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, olha o exemplo aqui, ó, lá em Isaías 38, capítulo 38, versículo 1 em diante. Isaías 38, versículo 1 em diante. Dá uma olhada no exemplo aqui, né, do que diz a palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha, presta atenção na palavra. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha o que Ezequias fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, né? Olha só, Ezequias, ele não foi se humilhar para Isaías, que era o profeta de Deus. Ele foi direto na fonte, ele foi clamar ao Senhor, ele foi chorar nos pés do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós temos que aprender isso, né? Porque tem pessoas que vai no culto, ora, clama ao Senhor, né? Quando acaba o culto, vai procurar missionário, vai procurar obreiro, pedir oração. Ué, mas o que fez no culto? Você foi fazer o que no culto? O que você estava fazendo na hora da oração? Você já orou, você tem que crer que Deus ouviu sua oração. Você não precisa de intercessão de ninguém nessa terra para conversar com Deus, meu irmão. Olha aqui, ó, o exemplo que Ezequias deixou para nós. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ele não foi se humilhar para Isaías. Amém? Que também era profeta de Deus. Ele foi direto na fonte. E Deus está falando para você nessa manhã, vai direto na fonte. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Eu não sei qual o problema que você está passando, meu irmão, minha irmã. Mas clame. Coloque nas mãos de Deus e não tire. Deixa lá. Espera com paciência. Nós temos que aprender isso também. É colocar na mão de Deus e esperar com paciência. Tem pessoas que ficam ansiosas, ficam murmurando pelos cantos. Coloca na mão de Deus, fica murmurando, meu Deus, está atrasado. Senhor, não vai acontecer. Calma, tenha fé, creia mais. Oh, meus irmãos, temos que ter mais fé. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois os teus dias 15 anos. Olha só, além da cura, né, de uma enfermidade mortal, e Deus acrescentou 15 anos. E ainda protegeu a cidade e livrou Ezequias, né? Ezequias do povo da Síria. Amém, meus irmãos? Clame ao Senhor. Muitas das vezes Deus vai permitir coisas acontecer na nossa vida. Para quê? Para nós ficar murmurando? Para nós ficar buscando homens? Não, é para nós buscar Ele. Amém? Para nós ir direto na fonte. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele fala com você nessa manhã. Tome atitude, vai direto na fonte, se levanta. Erga a cabeça, fecha a porta do seu quarto, vai orar, vai clamar ao Senhor em secreto, porque Ele te ouve em secreto. Ele está te ouvindo suas orações. Deus está chegando aí com providência na sua vida, na sua casa. Mas você tem que ter fé. Tem que parar de buscar, né? Parar de se humilhar para pessoas nessa terra, né, meus irmãos? Temos que parar com isso. Ficar expondo nossa vida para terceiros. Amém, meus irmãos?
A que não seja bem de confiança, um homem íntegro na presença de Deus, né? Aí sim a gente tem que desabafar, né? E não é também sempre não, meus irmãos. A melhor coisa é buscar Deus em primeiro lugar, amém? Porque Ele tem o poder de mudar a sua vida, sua história, sua família. Deus tem o poder de mudar essa enfermidade, essa escassez de alimento dentro da sua casa. Deus tem poder, meu irmão, para multiplicar o pouco que você tem. Deus tem poder para colocar você no caminho certo, de uma porta de emprego, né? Na faculdade que você quer entrar, ou fazer você que venha ter sabedoria para passar no cursinho, né, da prefeitura, ou em outros cursos que tem por aí, meu irmão. Mas você tem que fazer a sua parte aí direto na fonte e acreditar, colocar na mão do Senhor e descansar. Deus vai me ouvir a oração. Deus vai ouvir minha oração. Deus vai mudar a minha vida, meu cenário. Amém. Mas temos que confiar, temos que parar, né, meus irmãos, de viver buscando a homens. Meus irmãos, teve um tempo que eu sempre ligava para o pastor, né, para o missionário, para o obreiro, né? Ô, ore por mim, fulano, ore por mim. E depois Deus pediu para mim parar. Não, o que você está fazendo? Não é para você ficar pedindo oração. É para você vir direto na porta. Você tem que orar. Você tem que clamar. Amém, meus irmãos? Daí eu parei. Até estranharam. Ué, o que aconteceu? Né? O que aconteceu que o irmão Adilson não pede mais oração, não chora de dor, não reclama? Por quê, meus irmãos? Deus me ensinou o caminho, que é para ir direto na fonte. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vai direto na fonte. Faça como Ezequias. Ele não se humilhou para Isaías, ele simplesmente virou a cabeça para a parede, meu irmão, e começou a orar, a clamar ao Senhor. Amém? Lembra-te de mim, Senhor, né? Então, entra na presença de Deus, porque Deus quer transformar essa situação que você vive hoje. Creia em Deus, meus irmãos, vamos crer. Olha que Deus maravilhoso quando nós clamamos a Ele. Amém? Para de ficar se expondo seus problemas para pessoas. Ah, mas é pastor? Não, ele é pastor falho, ser humano como eu e você. Amém? Glórias a Deus. Vai direto na fonte, porque o verdadeiro pastor está esperando você entrar em oração para ele mudar a sua situação. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.